Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso. Quero em mais oportunidade compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, nós leremos do verso 4 ao verso 7. Filipenses 4, do versículo 4 ao versículo 7. O tema da nossa meditação nesse dia é Vivendo com moderação. Vivendo com moderação. Diz assim o texto: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vivendo com moderação. Paulo, na carta aos Filipenses, conclama a igreja a uma vida de alegria. A palavra alegria se repete nessa carta diversas vezes. E o verso 4, ele esforça-se para que esta faceta da vida cristã salte aos olhos de todos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A ideia do apóstolo é que esta alegria, que é oriunda de Deus, ela independe das circunstâncias da vida, dos momentos de dificuldade, dos momentos de escassez, porque a fonte desta alegria está em Deus, porque na presença de Deus há alegria e na sua presença há delícias perpetuamente. Daí, no livro de Neemias, nós temos a expressão: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria que é oriunda em Deus, que habita em nosso coração, é que faz com que nós, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, sintamos uma felicidade espiritual, porque sentimos a mão de Deus sobre nós, temos o consolo do Espírito Santo, temos o conforto de Deus em nossas vidas, e é este o motivo da nossa alegria. Seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. A moderação é a capacidade que o cristão tem de viver uma vida plena, de ser liberal, de perdoar, de viver uma vida de controle, de domínio próprio, de uma postura que exalte, que revele a presença de Jesus em nós. Essa postura deve ser conhecida diante de todos os homens. O cristão é convidado a viver uma vida de sobriedade em todos os aspectos, no falar, nas reações, no vestir. Nossa vida deve ser sempre pautada pela sobriedade, pela moderação. E é isso que o apóstolo nos ensina. Ela precisa ser conhecida diante de todos os homens. O cristão deve ser alguém conhecido pelo equilíbrio e não pelo destempero. Por quê? Perto está o Senhor. O fato de Cristo e de sua vinda estar próxima exige de nós cada vez mais sobriedade no nosso agir. Exige de nós que cada vez mais nos preocupemos com o nosso testemunho, com a nossa capacidade de influenciar os pecadores para que busquem a Jesus Cristo. E ele continua: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A ansiedade muitas vezes nos tira do prumo. É ela que muitas vezes nos rouba a moderação. É ela que traz um desequilíbrio muito forte em nossas vidas. Por isso que o apóstolo nos ensina a não andar ansiosos de coisa alguma. Qual o antídoto para a ansiedade? A oração. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, com o sentimento de que Deus é bom, de que Ele responderá a sua oração com sentimento de gratidão, porque a despeito de tudo, Deus continua no centro do universo, continua tendo todo o domínio, continua exercendo sua soberania. Porque fazendo isso, o que acontecerá? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Guardará de quê? Da dúvida,
guardará da tristeza, guardará do desânimo, guardará das crises. Esta paz que excede o entendimento, que é incompreensível para o homem ímpio, que só quem tem Jesus experimenta, pode guardar a nossa mente e o nosso coração de todas essas coisas, da ansiedade, da tristeza, do destempero, do descontrole. É a paz de Cristo que nos dá o equilíbrio. É a paz de Cristo que nos guarda da incredulidade. É a paz de Cristo que nos guarda das incertezas, porque ela protege a nossa mente e o nosso coração da dúvida. Protege a nossa mente e o nosso coração da tristeza, porque em meio à guerra, podemos sentir e experimentar esta paz, a paz que Cristo deixou. Por isso, quando ele se despediu dos seus discípulos, ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. É esta paz que o ímpio jamais conhecerá, que é mais fácil experimentar do que descrever, que Jesus nos promete. E é nesse dia você precisa experimentar dessa paz. Seja qual for o conflito ou a dificuldade que você esteja enfrentando, viva uma vida com moderação, com sobriedade. Deixe que a paz de Cristo guarde o seu coração. Deixe que a paz de Cristo te proteja. Que esta paz continue guardando o meu e o seu coração em nome de Jesus.